Alô você, bota a mão na cabeça que vai começar mais um episódio do seu podcast favorito, o nosso Dois Dedos de Prosa. Uma segunda temporada emocionante, com histórias de vida que inspiram e impactam a todos aqueles que têm contato com essas figuras que eu tenho trazido aqui para compartilhar a sua trajetória vitoriosa, a sua vida de sucesso com você. Aumenta o som do seu aparelho de telefone, aumenta o volume da TV, chama a criançada para tudo. Cala agora aí as distrações que estão ao seu redor, porque o meu convidado de hoje é uma figura extraordinária, 25 anos de mercado como empreendedor, palestrante, escritor, mentor, santista. Praiano, ou praieiro, como a gente diz aqui na Bahia, do litoral paulista, o meu querido amigo Júnior Nunes. Ô, meu irmão. Júnior é uma figura, para você que nos acompanha, que eu conheci no programa da Tatiane De Angela, a minha mentora do Instituto De Angela, na imersão Palcos Milionários. Exatamente. Né? E se tornou um amigo muito querido, certeza. Alguém que a gente interage muito, que apesar da distância de estarmos em estados e municípios diferentes, cidades diferentes, a gente guarda assim muito respeito, muito carinho. E você hoje estará na companhia extraordinária dele, que é o mentor da vida real. Amigo, seja muito bem-vindo a essa casa e a esse podcast que agora são seus também. Poxa vida, que honra, né? O prazer é todo meu, né? É um prazer demais estar aqui com o Alisson, que é uma pessoa que eu admiro. E uma coisa que eu aprendi é falar para as pessoas que nós admiramos, que nós as admiramos. Então, eu tenho muita admiração pelo Alisson. A gente se conheceu justamente nessa imersão e a nossa ligação foi imediata. E eu tenho certeza que isso, eu fico arrepiado quando eu falo, é por conta das nossas histórias serem histórias reais, né? Embora você tenha falado tanta coisa legal, o que eu quero que você entenda é que o Júnior Nunes é uma pessoa comum. Não tem nada de especial, nada de extraordinário, mas uma pessoa comum que sempre buscou ter resultados incomuns. É isso que me define. Então eu acho que a tônica do que vai acontecer aqui hoje é mostrar para vocês que qualquer pessoa que queira fazer a diferença, independente de onde ela veio, ela consegue fazer isso. Então a ideia é falar isso para essa galera e que prazer e que honra estar aqui com você. Muito obrigado. Seja bem-vindo, meu amigo. Seja muito bem-vindo. Aqui a gente tem trazido pessoas... Quando eu decidi com a equipe que trabalha comigo que nós transformaríamos as lives da época da pandemia neste produto que é o podcast Dois Dedos de Prosa, isso é coisa de nós aqui nordestinos, tá? Você é um cara assim culto e lê bastante, imagino que tenha lido tantos nordestinos como Jorge Amado, o João Baldo Ribeiro, o Ariano Suassuna, que é um dos maiores expoentes da nossa cultura na literatura. E aqui no Nordeste a gente tem essa mania de quem a gente gosta, de quem a gente convive, a gente convida para dois eventos. Para tomar um gole de café e para dar dois dedos de prosa. Né? Então nós pegamos um programa de live que a gente tinha no período da pandemia, que era dois dedos de prosa e um gole de café. E resumimos a dois dedos de prosa, que nós aqui gostamos muito de prosar. Uma boa prosa inspira e apaixona, uma boa prosa se torna referência, bússola para muitas pessoas. Júnior, a minha trajetória, as pessoas, os meus amigos já conhecem. E a partir disso, de alguém, e nós estamos aqui gravando num dia muito simbólico para mim, eu fui auxiliar de posto de lavagem, eu fui cobrador de ônibus e fui motorista de ônibus. E nós estamos gravando no dia em que se comemora o Dia dos Motoristas. Caramba. Então, baseado nessa história de transformação, a partir da transformação da mentalidade, de destravar muitas crenças, nós construímos esse produto para trazer aqui pessoas como você. Então, fala pra gente. Fala para essa galera massa que tá te ouvindo aí nas plataformas tocadoras de podcast, nos assistindo pelo YouTube, quem é o Júnior Nunes? Qual a origem e a história de vida desse cara que se tornou mentor de tantas pessoas, um empreendedor de sucesso e um palestrante que tem viajado do Brasil, que viajou o mundo contando essa história impactante e inspiradora. Bacana. Bom, mais uma vez obrigado por essa oportunidade de estar aqui.
E eu sempre gosto de dizer que o Júnior Nunes, uma coisa que eu deixo muito claro toda vez que eu vou contar a minha história, e isso é importante para as pessoas que estão ouvindo a gente, vendo a gente, entenderem, né? É que a gente não tem nenhuma responsabilidade de onde a gente vem. Isso não está no nosso controle. Aonde você nasceu, o ambiente que você nasceu, a tua condição, isso não está no nosso controle. Mas a gente tem total controle de para onde nós vamos. Então você que está vendo e ouvindo a gente, o que você vai escutar aqui hoje são histórias reais e que você se inspire, independente do momento que você está agora, que você pode sair dessa situação, né? E eu gosto de falar isso porque eu vim de uma realidade, Alisson, extremamente controversa, extremamente pobre, extremamente simples, e eu tenho muito orgulho disso, mas é importante falar para as pessoas. Quando eu falo de pobreza, eu não falo de, poxa, eu tenho uma ideia do que é isso, né? Não falo de pobreza de você não ter um tênis, de não ter uma camiseta, não. Eu falo de pobreza de você morar numa palafita, num barraco de madeira em cima da água. Sabe, o nível mais humilde que alguém pode ter é o qual eu me encontrava com a minha família. Então, meu pai teve um golpe, né? Passou por uma situação ali de golpe dentro da família e ele perdeu a casa dele. E tiraram a casa dele e acabou que a única opção que meu pai tinha era construir um barraco de madeira lá na zona noroeste de Santos. E meu pai acabou conseguindo construir esse barraco com doações, uma série de coisas. E eu, minha mãe, meus mais 4 irmãos e meu pai, a gente foi para essa condição. Então, quando eu me entendo por gente, eu já estou vivendo num barraco de madeira em cima da água. Então, eu gosto de dizer isso para as pessoas, porque talvez tenham pessoas nos escutando que falam assim, poxa, mas eu estou vivendo um momento difícil, né? Cara, aquilo ali que eu vivi era difícil. E se a gente falar disso no norte do país, é mais compreensível, né? Quando você fala de uma condição de morar numa palafita sobre as águas do rio ou do mar, numa cidade como Santos, no litoral do estado de São Paulo, né? Que é a maior economia dessa nação, desse país, é uma coisa até difícil de imaginar, né? Que no centro urbano da cidade de Santos a gente possa encontrar histórias assim. Tem pessoas em Santos que não sabem que a Zona Noroeste existe. Não, mas isso não é em Santos. Não, é em Santos, sim. Então, tanto que eu tive que gravar uma série, uma microsérie, dentro dessas palafitas de madeira, né? Tá no meu canal lá, depois a gente fala sobre isso, para que as pessoas pudessem ver aquilo. Eu fui aonde eu morava, eu fui no barraco de madeira idêntico ao qual eu morava, para que as pessoas pudessem entender. Chegou ao ponto de eu fazer uma palestra e contar minha história como eu vou contar aqui, e uma pessoa no final disse, Júnior, foi linda a sua palestra, parabéns, mas vem cá, entre nós dois. Você não morava numa palafita, você não morava num barraco de madeira. Então é tão distante do que eu me tornei que as pessoas têm a tendência de não acreditar. Mas graças a Deus que eu passei por isso, eu agradeço a Deus. Só que quando você está nessa condição, são vários fatores importantes. Primeiro, com 5 para 6 anos de idade eu descobri o que era o racismo. E aí eu vou falar sobre esse tema com 0% de vitimismo e 100% de realidade. Algumas pessoas têm dificuldade de falar assim, poxa, não, mas o racismo é mimimi ou é exagero. Minha professora com 5 para 6 anos disse para mim na sala de aula, falou assim, eu não vou te ensinar. Por quê? Porque eu não gosto de gente da sua cor, eu não gosto de preto. Então eu não vou te ensinar, não fala comigo. E aí tem um monte de gente que fala que o racismo não existe. Como é que, se lá com 5 para 6 anos, uma criança, minha professora não me ensinava, como é que eu vou aprender igual o meu amiguinho que ela sentava do lado e ensinava a lição para ele? Então já começa lá de trás. As dificuldades, as coisas que são impostas, eu não vou falar aqui sobre isso me impediu, não, mas eu sou resiliente. E eu sou diferente da grande maioria. Não tinha que ser assim. Então começa lá atrás. As dificuldades para quem é preto e pobre no Brasil, ela começa lá no início, desde o ensino. Então eu sempre costumo dizer para as pessoas que falam que é vitimismo ou não, isso aqui é para quem vive na pele. Um amigo meu falou o seguinte para mim, falou assim, Júnior, eu acho que existe um exagero, né? E ele tem um olho claro, né? É branco e tem um olho claro. Aí eu falei, como é que você vai no mercado? Ele falou, cara, vou de chinelo, camiseta e assim que eu vou no mercado. E eu falei, meu querido, se eu for no mercado exatamente igual a você, a hora que eu entrar no mercado, o segurança me segue. Então, se você não precisa se preocupar com qual roupa você vai no mercado, você não sabe o que é o racismo. Verdade.
Essa dura, é uma mas triste realidade. A minha esposa só descobriu isso. Ela dizia pra mim, pô, você coloca um brinco, põe um relógio pra ir no mercado, pra quê? Aí eu falei, hoje eu vou te mostrar o pra quê. E aí eu fui no mercado de chinela Havaianas, camiseta. Na hora que a gente entrou no mercado, o segurança me seguiu. E ela começou a chorar e chamou a gerência e tal. Então, e falo isso com 0% de vitimismo, mas pra trazer uma reflexão pra quem tá ouvindo e vendo a gente, que isso é uma realidade. E eu conheci isso muito pequeno. Porque com essa mesma idade, com 5 para 6, eu vou, né, é uma coisa que eu falo na minha palestra, eu vou dizer aqui para vocês, eu tinha 2 sonhos na minha vida. Quando eu me descobri, assim, eu tinha 2 sonhos. Um dos meus sonhos era ir no cinema. E meu outro sonho era ir no McDonald's. Eu tô falando de 2 sonhos, é difícil falar disso. Mas eu gosto de falar, né? Porque a gente tá falando de 2 sonhos de uma criança. Eu escutava meus amigos falando na escola do cinema, do McDonald's. Os meus pais, eles não tinham condições e nem... cara, quando você se preocupa com o que você vai comer, cara, não passa pela sua cabeça ir no cinema ou ir no McDonald's, né? E eu tinha esses 2 sonhos e um dia eu escutei, se reunia lá na casa dos tios, do avô e tal, enfim, um monte de tio, um monte de sobrinho. Um dos dias se reuniu todo mundo lá, era próximo da nossa casa. E alguém falou assim, olha, a gente vai levar aí a molecada no cinema e no McDonald's. Eu falei, cara, hoje eu realizo meus sonhos. E aí aconteceu o quê? Que nesse dia eu falei, voltei pra casa, falei, pai, ó, vão levar a gente no cinema, tal. Quem falou isso? Tal, né? Vai levar o tio tal lá, vai levar a tia, tal. E eu cheguei todo empolgado, fui, troquei de roupa, cheguei lá, vamos, que horas nós vamos? Não, você não vai. Sacou? Sim. E aí eu descobri dentro de casa, de uma maneira difícil e talvez da forma mais sórdida que alguém possa conhecer, o racismo de fato, que foi aí que marcou minha história, né? Toda vez que eu conto essa história, eu tenho orgulho de contar, porque eu revivo esse momento e eu tenho que dar uma respirada, porque a gente volta naquele dia, volta naquele sentimento, que algumas coisas que meus irmãos sentiram e eu senti isso na pele, mas nesse dia também nasceu em mim um desejo de ser diferente, porque eu falei, poxa, se eu passei por isso marcou tanto ali a minha história, eu falei, com essa idade, 6 anos, eu falei, poxa, um dia eu vou ser um tio melhor, que não vai tomar esse tipo de atitude. Daí, nesse dia, nasceu o que hoje é um treinamento, né? Que é o que eu chamo de amor. Nesse dia nasceu o amor de uma forma que eu falei, não, eu preciso transformar isso, porque naquele momento ou eu ia virar um cara com muito ódio, ou eu ia virar um cara com muito amor. Eu escolhi o lado do amor. O mais importante, lamentavelmente, muitas pessoas não têm a mesma oportunidade, a mesma capacidade cognitiva, o mesmo talento, a mesma fé. Sem dúvida. Né? E acabam enveredando por outros caminhos. Mas a família, e eu não estou falando da família do comercial de margarina, né, que é a família perfeita, que o conceito o conceito atual de família é muito delicado até a gente abordar, porque você tem conceitos tradicionais, conceitos históricos, mas família é todo ambiente, toda ambiência, todo nível de convívio onde você se sinta pertencido. Perfeito. Não é? Mas a família consanguínea, às vezes, e isso está na teoria escrita pelo Tiago Brunet, como os incontornáveis. Não é? São aqueles que a gente não tem como fugir deles, né? Porque você esbarra num churrasco de fim de ano, você esbarra na ceia do Natal, você esbarra na Semana Santa, no almoço de Sexta-feira Santa. Mas em muitos momentos, a verdade, que a família é uma bênção, é uma mola propulsora, uma indutora do nosso progresso, do nosso desenvolvimento, né? Em outros momentos, a família é quem testa o nosso saco, a nossa paciência ao limite, Exato. a tolerância nossa ao limite, Exato. né? E se tornam, em alguns momentos, empecilhos. Eu me lembro todas as vezes que a gente fala de família, que a gente fala de sonho, que a gente fala de propósito, do jovem e último filho de Jacó, chamado José. Não é? Que por ter sonhos, por ter deixado subir ao seu coração os seus sonhos, por permitir que Deus pusesse no seu coração os sonhos de Deus para ele, fora sequestrado e vendido pelos próprios irmãos, por uma túnica que não pediu, pelo amor do pai que ele não reivindicou, mas recebia, e pelos sonhos que Deus colocou no coração. Mas com tudo isso,
José, assim como você, assim como José, não permitiu que se transformasse em ódio. Ao contrário, viraram lições, Exato. não é, de como não se tornar, de seres humanos a não isso aí. modelar. Não é? Esses humanos aqui, essa parte da parentela eu não quero modelar, eu não Exato. quero me parecer com eles. Exato. Não é? E que bom, não é? Que bom para a alegria da sociedade santista, paulistana, paulista e brasileira, que você, Deus colocou no teu coração propósitos muito semelhantes ao de José, e você utilizou isso para não modelar essas pessoas. É exatamente isso. Eu tenho esse sentimento de gratidão por ter, né, Deus ter plantado isso no meu coração, e muito por conta dos ensinamentos da minha mãe também. Minha mãe sempre me conduziu ali de uma forma cristã e que me salvou, tenho certeza disso. Então, quando aconteceu isso e eu passei a ter esse sentimento, só que eu também entendo que nem todo mundo é resiliente e tem a força mental que Deus plantou em mim, porque isso vem de Deus, né? Eu tinha 6 anos de idade. Então, tanto que alguns irmãos meus foram completamente afetados por isso e tal. Mas tudo bem, eu escolhi, né, criar esse método sem saber, que é o método que eu chamo de amor hoje. Lá atrás eu decidi ir por aí, né? Só que isso me gerou ao mesmo tempo que me gerou uma dor muito grande, me gerou um sentimento de que eu falei, poxa vida, eu preciso construir algo para que futuramente os meus sobrinhos, para que eu seja um bom tio, para que os meus sobrinhos não passem por isso. Eu fiquei com esse tipo de sentimento. E a partir daí eu falei, eu tenho que ser um cara bem-sucedido. Eu preciso proporcionar coisas diferentes para as pessoas daquilo que me proporcionaram. Né? Eu não quero que futuramente um sobrinho meu passe o que eu passei, enfim. Só que isso foi um combustível para o meu crescimento. A partir daquele momento eu falei, poxa, eu tenho que sair disso. Eu tenho que mudar a história da minha família. Eu nasci aqui, mas eu não vou morrer aqui. E nem os meus pais. E a partir daí eu jogava bola já, tinha 6 anos, né? Embora meu pai era da igreja ali e pegava no pé, porque hoje é lindo teu filho jogar bola, mas há muitos anos atrás, né, era coisa de vagabundo, enfim, e a gente joguei na Seleção Santista, joguei em vários clubes lá da Baixada Santista, mas na hora do bicho pegar mesmo, meu pai falou, amigo, tem que trabalhar. Tá dando medinho em casa. É isso aí. Tem que ajudar a encher as panelas. É isso daí. E aí eu fui trabalhar no campus lá em Santos, né, que são aquela guardinha, né, dos patrulheiros, onde antigamente tinha um trabalho de office boy, que hoje não tem mais. Eu fui office boy. Você foi office boy? Eu trabalhei na extinta, na Cidade de Ilhéus, Rádio Novo Tempo. Caramba. Como office boy, que hoje é a Rádio Baiana. Foi Rádio Baiana, veio ser Novo Tempo e voltou a ser Rádio Baiana. Que bacana, meu. Me lembro que ia trabalhar com a bicicleta emprestada de uma querida amiga que chamava Denise, mora em Brasília hoje. Que legal. Né? E eu ia trabalhar com a bicicleta emprestada. Esse é o início, cara. Então eu tive que optar, e aí trabalhei como patrulheiro e tal, e era uma agência de publicidade. Fiquei lá um tempo, fazia algumas outras atividades. E nessa publicidade eu falei, caramba, eu comecei a me interessar por propaganda e marketing e tal. Eu falei, poxa, acho que eu posso ingressar nessa carreira. E aí eu comecei a perceber que nos horários de almoço ficava uma equipe mexendo nos computadores e tal. E eu falei, poxa, cara, será que eu posso aprender a mexer e tal? Aí o cara falou assim, olha, no horário de almoço, se você quiser no teu horário de almoço, eu te ensino a mexer. Eu falei, tudo bem. E eu já muito focado em melhorar os meus resultados, eu falei, não, então eu vou... Não almoçava mais, não ia para casa. Ficava lá aprendendo a mexer, na época era o CorelDRAW 4 ainda, e ficava mexendo até que um dia eu fiz uma arte e meu chefe chegou e eu tava no computador na hora do almoço. Aí eu falei, pô, você é mandado embora, né? Aí ele chegou, olhou e falou assim, quem fez isso aí? Eu falei, fui eu. Não é possível ter sido você. Você é boy, cara, né? Então ele falou, apaga e faz de novo. Aí eu apaguei a arte e fiz um ultra melhor. Aí ele falou assim, vai na minha sala que a partir de amanhã você não vai mais ser office boy. Você vai ser designer gráfico aqui da agência, vai fazer um curso e tal. E aí fiz isso. E aí eu comecei a entender o processo, as coisas começaram a melhorar, só que meu salário continuava de office boy, mesmo eu sendo... Aumentou a patente, mas o salário não acompanhou. Era o mesmo. E aconteceu que tinha uma Reg Night, que era uma casa de shows, que a gente acabou conseguindo a conta por conta de um trabalho que eu fiz. Mas quando você fazia um grande trabalho e a conta ia pra agência, você tinha participação nos lucros. Eu falei, cara, arrebentei. Agora eu vou tirar minha mãe da palafita, né? Mas não foi nada disso que aconteceu. Né? Eu recebi uma esmola, diferente de todos os outros, e eu entendi que por conta da cor da minha pele, meu reconhecimento não aconteceria. Seria sempre diferente.
E aí naquele dia eu cheguei pro meu chefe, cara, foi a primeira vez que eu entendi que eu queria trabalhar pra mim. E eu cheguei pro meu chefe e falei assim, cara... Se demitiu. Me demiti. Falei, isso aqui é ridículo o que vocês fizeram. E eu tô pedindo minha demissão, tô indo embora. E aí fui pra casa, feliz da vida, contar pro meu pai. E quando eu contei pro meu pai, eu tomei uma surra. Tinha 17 anos. E tomei uma surra do meu pai. Porque ele precisava da grana. E eu entendo meu pai. Né? Eu entendo meu pai. Mas foi a primeira vez, eu trabalhei como... A única vez que eu trabalhei com carteira assinada na minha vida. E a partir dali eu comecei a trabalhar por conta própria. Fui pro exército, né? Servi o exército. Decidi entrar porque eu jogava, eles queriam que eu jogasse pelo batalhão. Eu já era músico, já tocava, né? Na igreja. Então comecei a estudar música, comecei a acompanhar alguns artistas. E aí minha vida começou a acontecer. Mas meu primeiro negócio que eu empreendi foi quando, por conta da música, apareceu a oportunidade de eu abrir uma escola de música. E eu falei, vambora, vamos tentar. E meu primeiro negócio que eu abri foi uma escola de música. O Rodrigo, que é um grande amigo aí, até hoje, um dos meus melhores amigos, né? Me ajudou, me apoiou e eu consegui abrir a escola. Deu super certo durante um tempo, né? Depois que eu entendi que tinha que pagar os impostos, fazer tudo certinho, aí entrou um sócio que não trabalhava, mas que ganhava mais do que eu. E aí o negócio... E aí eu entendi que eu tinha que encontrar algo para mudar minha vida. E eu comecei a ler, nesse momento, o livro Pai Rico, Pai Pobre. Uau. E aí ele começou a mudar minha mentalidade, eu entendi que eu tinha que criar ganho residual, e eu tinha que entrar naquele quadrante, eu falei, não, eu preciso estar lá naqueles 5%. E olha só como eu já era audacioso, eu falei, não, eu quero estar nesses 5% para depois ir para 1%. Esse era o meu objetivo. Só que eu comecei a entender que aquilo que eu estava fazendo não me levaria para lá. Eu preciso dar um salto melhor. Aí a nossa escola de música fechou. A minha esposa acabou virando aluna da minha escola, mas ela foi só pra me chavecar, que ela queria me pegar. A minha secretária... E deu certo. Deu certo. A bicha é boa, mulher de visão. A Carla acabou virando secretária da escola, depois virou dona, né? Depois ela faliu a escola. Pô, mas com 3 filhos, velho, você que faliu a escola, pô. É verdade. Aliás, Brincadeira. Um beijo, meu amor. Obrigado por tudo. E aí, o que acontece, cara? A gente casou e a gente decidiu abrir um negócio. Ela já estudava administração. Não, vamos abrir uma... Eu já tinha a experiência dos eventos, vamos abrir uma empresa de eventos, assessoria e tudo mais. E aí foi nosso primeiro negócio que deu certo, né? De verdade, assim. A gente virou uma das empresas de Santos que mais fazia assessoria, eventos, casamentos e tal. Fizemos o casamento do Vavá. Não sei se você lembra do Vavá, do cara metade. Sim. Vavá. E quem é que não gosta quando o amor está por perto? Se o coração abre a porta, tudo em paz... Tudo certo. E ainda bem que um dia, sem querer, te encontrei. Rapaz, Vavá marcou época e isso? regravou um grande sucesso. Cantado Morango aqui pelo Nordeste. maranhense, acho que maranhense, Laírton dos Teclados. O Morango do Nordeste em pagode, né? Então, e trouxe a música de novo, Vavá né? marcou época. Eu sou dessa geração. Nossa, é nossa. Cara, é um amigo querido, um cara, gente boa demais. A gente fez o casamento dele e aí nosso negócio aconteceu. Mas sabe que a grande chave da mudança na minha vida veio quando nossa empresa estava indo super bem nesse momento e apareceu uma oportunidade de negócio para mim. Deu passar a ter ganho residual. E é importante vocês entenderem isso. Vocês virem que foram indo, né, tentativas e negócios, né? Alguns que deram certo, a um bistrô que não deu certo, a escola de música, e apareceu, e a gente abriu a nossa empresa que deu certo, só que quando a nossa empresa estava no auge, apareceu uma oportunidade, de fato eu tô ganhando residual, porque a nossa empresa estava voando, porém eu trabalhava 17 horas por dia. Era eu presa, né? Exatamente, eu era o famoso empresidiário, né, que ali preso no meu negócio. E apareceu a oportunidade. E quando apareceu essa oportunidade, era com o João Apolinário. Era para empreender com o João Apolinário, um dos maiores bilionários do nosso país, dono da Polishop. E quando chegou a proposta para mim, eu fui conversar com a minha mulher. E minha mulher falou, não, agora não. Nossa empresa está dando certo, as coisas estão acontecendo. Eu falei, mas a gente não tem vida. A gente trabalha 17 horas por dia, isso não existe. Não, mas não tem como. Não vai dar certo. E aí eu tive um insight que a maioria das pessoas tem dificuldade de ter. Eu olhei para minha mulher, que eu amo, minha esposa, mas eu falei assim, amor, você é bilionária? Não, né? Então, nos negócios, eu tenho que escutar você ou o João Apolinário, que é um bilionário? É isso aí. É isso aí. E essa chave, Júnior, é extraordinário quando a gente consegue olhar por através desses óculos. Porque, assim, a gente vive dando ouvidos à crítica construtiva de quem nunca foi ajudante de pedreiro. É isso.
do ponto de vista de empreender, Perfeito. do ponto de vista de resultados Perfeito. tangíveis. Perfeito. Né? A gente vive escutando quem nunca foi ajudante de pedreiro, quiçá o engenheiro construtor de alguma engenhoca. Exato. Não é? E a gente até falava isso ontem no jantar. Lamentavelmente, só as pessoas medíocres, né, nos aconselham diferente das pessoas que estão ocupadas construindo resultado. Exatamente. Né? Então, o ouvir, a gente ouve porque não é surdo. Mas o auscultar, o que é que o médico faz quando nós vamos numa consulta médica? Você que está aí passando pela transformação MCA. Está acompanhado com nutricionista, está acompanhado com educador físico, mas está acompanhado com médico. Certamente um cardiologista. O que é que ele faz? Ele bota o esteto, né? E ele vem aqui e pede pra gente inspirar. Por que a gente inspira? Para ele auscultar os nossos pulmões. Exato. Então nós só devemos auscultar, que é muito mais do que ouvir e escutar, quem tem resultado tangível. É isso aí. E isso serve para você. Quer ter resultado na vida? Esse cara diz aqui nesse livro o que a neurociência prega. Nós somos a média das 5 pessoas com quem nós mais convivemos. E você está cansado de me ouvir dizer isso. Se você está caminhando com 5 gênios, parabéns. Você está no caminho de ser o 6º. Mas se você está caminhando com 5 idiotas que nada construiu, que apenas vive de fazer críticas daquilo que ele não conhece, não entende, lamento muito, você está caminhando para ser o 6º. Né? Então para ouvir quem tem resultado. Exato. Né? A águia não voa com galinha. Para ouvir quem tem o que te acrescentar. Caminha com pessoas, segue no teu Instagram, pessoas que você modela, pessoas que você admira o resultado, pessoas que você quer se tornar igual ou ter resultados ainda maior. Só assim você vai começar um processo de destravar suas crenças e transformar a sua mentalidade. Perfeito. Isso é importante demais, Júnior. E isso mudou a minha vida, mudou a minha história, porque eu olhei assim e falei... Era tua esposa, né? Era minha esposa. Tua vizinha de travesseiro, tua sócia de vida. Exato. Com quem você compartilhava todos os projetos. Aí você diz, ó, não posso nisso, não posso. Exatamente. E aí virou uma chave muito importante, porque eu sabia que ela não queria o meu mal, e eu sabia que naquele momento ela só tinha uma visão limitada mesmo. Ela tinha uma visão limitada daquilo que eu já enxergava lá na frente. Porém, quando eu fui pros meus amigos, que na verdade não eram os meus amigos, aí eu entendi. Porque assim, todos os meus amigos me disseram, vai dar errado. Isso aí já deu errado. Isso aí eu já vi. Isso não vai funcionar. E aí, tá maluco? Vai largar teu negócio? Vai mexer teu negócio com tá dando certo. Pra que você vai inventar? E aí que eu entendi. Eu te faço uma pergunta. Nesse teu negócio, quantos desses amigos eram frequentadores? Quantos contrataram você, assim como o Vavá, que era uma estrela consolidada? Não é o aniversário da filha, da boneca da filha. Quantos dos amigos que viviam com você fizeram nenhum evento? Ô, velho, vem aqui, faz meu aniversário, me dá um orçamento aqui pra fazer o aniversário da cachorrinha de minha filha? Nenhum. E isso é fato. Mas iam lhe dar conselho. Mas iam me dar conselho. Então, é uma coisa que é importante de você entender. Isso e eu sei que talvez você esteja escutando conselho de pessoas, do seu cunhado desempregado, ou do seu amigo, ou... Cara, quem tem mais resultado do que você, que foi o que nós falamos ontem, quem tem mais resultado do que você não tem tempo pra te criticar. Quem te critica, quem tem menos, porque o teu resultado incomoda, ou a possibilidade do teu resultado incomoda, e por isso as pessoas querem te desviar do foco. Quando os meus amigos, eu lembro de um grande amigo meu, que eu acho que acreditava ser um grande amigo meu, veio conversar comigo e disse assim, Júnior, pelo amor de Deus, cara, você é muito melhor do que isso, você merece muito mais. Na verdade, esse cara morria de medo do meu sucesso. Então eu olhei pra ele e falei assim, tá, eu quase falei o nome, esse cidadão tem o resultado que eu quero ter? Não. Então, por que eu vou parar pra ouvir uma pessoa que não tem o resultado que eu quero? Cara, o João Apolinário tem o resultado que eu quero ter. Eu ignorei. Fui pra cima e fiz o que tinha que fazer. Dormi no sofá 2 semanas, tá? Mas, olha depois só. comprou a Mega Cama King. 11 meses depois dessa decisão contraditória pras pessoas, 11 meses depois, eu tava indo tirar férias em Bahamas, no Caribe, ganhando líquido 25 mil reais por mês da minha conta de renda extra com esse mesmo negócio. Top. E alguns meses depois, 1 ano depois, eu me tornei um dos maiores executivos do negócio no Brasil, transformando a minha vida, a vida de centenas e milhares de pessoas e da minha esposa também. Quando a gente ganhou essa viagem para o Caribe, a gente passou primeiro pelos Estados Unidos e a gente passou numa loja da Guess. E minha esposa estava lá na loja comprando um chapelão, a Gucci, eu acho, na loja, tal, e comprando e tal. E aí eu parei na frente dela na loja assim e falei, né, amor? Ela falou, o que foi, Júnior? Todo elegante, de chapelão. Eu falei, o que foi, Júnior? Eu falei, imagina se eu fosse na tua, né? A gente tava lá fazendo festa pros outros, divertir até hoje. Imagina se eu fosse na tua, mas né?
é uma outra coisa assim que você traz com muita profundidade, que é o ouvir os conselhos de pessoas certas, né? Isso é fundamental. Às vezes todo mundo tem aquele cunhadão lá pé no saco, eu não posso dizer isso do meu, né? De verdade. Sim, eu vivo dizendo à minha irmã que se ela não fosse casada com meu cunhado, eu me casaria com ele. Porque ele é um cara assim fenomenal. Gente boa. Mas todo mundo tem aquele cunhado, aquela cunhada, aquele irmão, aquele primo que não quer nada com a hora do Brasil. É isso aí. Não é que não tem resultado, que não tem compreensão do que é a vida. E a gente acaba em algum momento porque nós somos resultado do ambiente, né? Na nossa live da semana passada nós dizíamos isso. A gente precisa reformar o ambiente físico, porque o ambiente físico alimenta o nosso ambiente mental. Exato. Né? E nós somos resultado daquilo que pensamos. Né? O filósofo Descartes dizia, penso, logo existo. E se eu penso que posso, eu posso. Se eu penso que eu não posso, eu já saí derrotado. Perfeito. Mas, Júnior, nessa sua trajetória você alcançou o sucesso. Não é? Tanto que no livro que você participa, esse livro entrega o segredo, a chave do sucesso. Perfeito. E as pessoas querem o sucesso, mas não querem pagar o preço. Sim. Eu assistia lá a chamada do teu podcast, eu vejo o episódio, vi aquele que tu surpreendeu tua esposa, ela não sabia que era ela a convidada naquele dia. Não é? E o teu convidado, o último, diz assim, o da noite pro dia leva tempo pra cacete pra acontecer. Né? E alguns dizem assim, pô, Júnior da noite pro dia faturou acima de 7 dígitos. Para você que não tem o costume da linguagem no digital, que é um mercado poderosíssimo, 7 dígitos é acima de R$1 milhão. E esse cara já fez 7 dígitos algumas vezes, então tem resultado. É esse cara que você deve ouvir, é por isso que ele está aqui com a gente. Para que você possa se inspirar em quem tem resultado tangível. Mas depois que a gente fura a bolha, depois que a gente conquista aquilo que a gente deseja, que era o propósito do coração, tem aqueles também que costumam pongar na trajetória do outro, né? Certeza. Quando você está na caminhada carregando a sua cruz sozinho, sentido ao Calvário, não é? Ou passando pelo teu martírio, tu tá sozinho mesmo lá. Sim. Não é? Mas quando, após a ressurreição, aí aparece um bocado de gente pra bater no ombro, dizer, opa, esse cara eu sabia. Que ia dar certo, então assim, rolou isso assim também na sua caminhada? Teve algum momento que... Muito. Porque assim, o fracasso, ele é órfão. Não é? É filho de chocadeira, como a gente diz aqui na Bahia. Não tem pai nem mãe. Mas o sucesso, tem um bocado de gente aí que quer apadrinhar o sucesso. Aí todo mundo, né, sabia. Aí todo mundo te acompanha, sabia, quer ser seu amigo, quer estar perto de você. Teve uma situação engraçada, teve um parente da minha esposa, uma parente que quando eu tava começando o negócio, falava super mal de mim, pra todo mundo, esse cara aí bandido, esse cara não sei o quê, dá golpe nas pessoas, um monte de besteira falava, esse cara, né? E aí passou o tempo, né? Passei a ter resultado. Cara, essa mesma pessoa que falava isso, eu tô chegando numa festa, e aí eu escutei ela falando assim, ó, tá vendo esse aí? Esse aí é meu primo. Cheio de orgulho. Esse é meu primo, esse aí já viajou o mundo, já ganhou não sei quantas coisas, esse cara deu certo, e eu sempre disse que ele daria certo. Então, cara, assim é o ser humano. Só que com o passar dos anos, Alisson, a gente entende que os nossos amigos de verdade são as pessoas que comemoram o nosso sucesso. Quer saber se a pessoa é teu amigo de verdade? No teu sucesso ela vai comemorar contigo. E eu descobri isso da maneira mais dolorosa. Quando eu ganhei meu primeiro $1 milhão, a gente no palco, né, recebi lá do João, né, a placa e tal, e eu fiz um vídeo super emocionado, falando, galera, super feliz, $1 milhão, cara, deu certo. Saí da palafita, eu não tinha um banheiro pra cagar, pra mijar, nem pra tomar banho, vou mudar a vida de manhinha. É isso daí. Né? Vou tirar a manhinha de lá. É isso daí, tá? O sentimento é só Esse era o meu sentimento de alegria. Cara, dos meus amigos, tá? Eu fiz um post no Instagram, nenhum amigo de verdade, que eu acreditava ser amigo de verdade, ninguém colocou parabéns, nem curtiu, nenhum. Aliás, teve um amigo que me ligou e falou, cara, parabéns. Aí eu falei, esse cara é meu amigo. O cara comemorou, cara, que coisa linda, você merece, você trabalhou pra isso. E aí eu comecei a entender, e a partir daí eu descobri que os meus amigos de verdade eram as pessoas que comemoravam o meu sucesso. Não sou eu quem pensou isso, mas eu li ou ouvi isso em algum lugar. E você anota isso aí e guarda no coração, tá? É que os nossos amigos sabem exatamente de onde nós viemos. A diferença é que eles continuam lá. Felipe Tito. Então eles não gostariam que você
transformasse a tua realidade. Exato. Aquela mocinha que está sentada ali, que é a diretora-presidente, quando nós começamos esses projetos, né, que para muita gente é uma maluquice. Eu saí, como diz o meu querido amigo patriota, né, baiano, já foi longe demais, baiano. Gente como nós chegou longe demais, vindo de onde nós viemos. Então sair de onde eu saí e chegar até onde eu cheguei, né, foi uma jornada de 20 anos de muita luta, de muita transformação. E quando eu chego no ápice, né, muito perto do pódio, ali entre os 5 premiados da minha carreira profissional, daquilo que eu escolhi para fazer, porque eu acredito, não é, que a gestão pública, que as políticas públicas são as únicas formas de você intervir na vida das pessoas e transformar a realidade coletiva de todo mundo. Eu agora decidi construir produto, infoproduto. As pessoas dizem, que maluquice, não, vai ser candidato, quer ser deputado, quer ser prefeito. Quero nada. Eu quero usar essa história, primeiro, para reconhecer e agradecer o cuidado de Deus até aqui, através das orações de todo mundo, que silenciosamente tem um exército aí que ora por você, que ora por mim. A gente sabe que é isso. Dúvida. Segundo, eu preciso devolver à sociedade, porque eu não cheguei aqui porque eu sou porreta, não. Né? E isso é um ensinamento que o patriota me levou a refletir. E eu me lembro da professora Aurelice, que foi minha primeira diretora de escola, do Emerson Gomes, que gravou aqui comigo, que foi quem me colocou nesse processo que eu construí carreira, e de todas as pessoas que, como anjo, Deus foi colocando na minha vida e que me ajudaram. Então eu tenho que devolver isso de alguma forma. Como é que nós vamos fazer? Vamos conectar corações, vamos inspirar pessoas. E essa moça me disse 2 coisas que me marcou profundamente: que toda essa potência era pouco demais para ficar guardado dentro de salas e encontros alguns públicos, mas que a minha audiência ainda não tinha chegado. Que as pessoas que estavam ali no Instagram, que as pessoas que estavam ali no Facebook, que eu nem uso, não mexo com isso, só tenho mesmo Instagram, né? Nas minhas redes, não eram as pessoas que iam vibrar com o sucesso desse produto. Porque qual é o sucesso desses produtos? Qual é o sucesso do teu livro? Ele está na mão do máximo de pessoas que ele puder chegar. Né? Qual é o sucesso do teu Júnior Nunes Convida? É que as histórias que você conta ali alcancem e inspirem o maior número de pessoas. E se uma pessoa for transformada, nós já ganhamos muito. Porque esse trabalho é saquear o inferno. Não é ajudar pessoas a se libertarem dos seus traumas, dos seus medos. E aí eu fui compreender essa dureza do que você está dizendo. Cara, tem amigos que convivem comigo. Olha, nós já fizemos palestra, mentoria, live. Assim, lamentavelmente, quando a gente comenta sobre isso, parece que a gente tá mandando um recado para alguém, mas não é. Não é. E graças a Deus por isso, porque são pessoas que não precisam dessa mensagem. Agora, essas pessoas precisam também difundir suas mensagens de sucesso, que é o que eu tenho dito. Se você é feliz, plenamente feliz, que eu acho que nessa vida, e acho é vício de linguagem, não é dúvida, nenhum de nós somos plenamente felizes. Porque todas as felicidades e alegrias que você viveu, ao conquistar os teus resultados, são marcadas por uma lembrança ou por uma lágrima de um tempo de dificuldade em que você chorava, buscando forças para transformar a sua realidade. Então, cada um dos nossos risos, entenda isso, é marcado por uma de nossas lágrimas. Ou por lembrança de sentimentos e pensamentos que nos fizeram chorar. Essa foi uma das coisas que você disse na sua live, que eu participei e aprendi muito, que me marcou. Porque naquele dia, e hoje lá você vai perceber isso, né? Eu já fiz minha palestra milhares de vezes. E é como aqui, quando eu comecei a falar, eu me emocionei em todas elas. E é uma lágrima de lembrança, mas é uma lágrima de muita felicidade. Porém, para cada sucesso, para cada um, teve no mínimo uma lágrima. No mínimo, houveram muito mais, mas no mínimo teve uma lágrima primeiro. É isso. Então, assim, as pessoas veem só o que a gente constrói, mas não veem... É igual, eu sempre comparo o sucesso a um iceberg, cara. O que você vê na parte de fora é só a ponta. Literalmente. Toda a estrutura o gigante tá lá pra baixo. E só eu sei quantas lágrimas com o meu travesseiro, só eu sei quantas vezes a minha mãe tava orando por mim num lugar e eu tava no quarto chorando do outro. A minha esposa, que eu saía do quarto e sumia pra que ela não me escutasse. Quantas vezes era só eu e Deus? Só Deus sabe o preço que a gente paga pra o da noite pro dia. Isso me marcou. Isso me marcou e eu vou carregar comigo e avisa ele que eu vou difundir isso. Porque fez muito sentido pra mim. E o mais sensacional disso é que esses cursos, treinamentos, porque tem uma caminhada, né? Tem uma caminhada, tem uma preparação para o talento ser bem aplicado em favor das pessoas, porque a gente primeiro entende que não é sobre a gente, é sobre o outro.
E aí, quando a gente compreende a natureza do outro, fica mais fácil de lidar. Com certeza. Então, assim, ainda hoje, tem amigos meus que não sabem nada do que eu faço, que não acompanham nada, e são amigos que têm rede, né? Que não acompanham nada. E eu digo sempre para minha equipe, quando a gente conversa, quando alguma coisa ocorre, normalmente o comentário é pejorativo. Quando tem, é pejorativo. Eu digo, mas não é para ele. Exato. A mensagem não é para ele. Exato. Graças a Deus que ele não tem medo, que ele não tem trauma, que ele não tem crença limitante, que ele é feliz, realizado e tem resultados tangíveis que inspiram outras pessoas. Né? Quando a gente aprende a lidar com isso, a gente falava também no nosso jantar ontem sobre a classificação dos amigos, né? Isso é fantástico. Né? Nós temos os amigos estratégicos, os necessários e os íntimos. Quando a gente coloca cada um no seu lugar, a gente também entende o nosso lugar na vida do outro. Perfeito. Não é? Mas perfeito. Empreender é uma aventura. É uma aventura. Não é? E é como uma viagem, no nosso caso, né, da jornada dos navegantes, é como uma viagem de cruzeiro. Sim. Você pega mar revolto e você pega mar calmo. Exato. Você pega tempo bom e você pega tempo ruim. Tem alguma coisa assim, desses altos e baixos, engraçado, divertido, que hoje, quando você olha no retrovisor, quando você pega a tua carta náutica para registrar os lugares e momentos por onde passou, você dá risada e diz, poxa, cara, né, foi doído, foi sofrido, mas valeu a pena. E aquela coisa que te arranca, para além de lágrimas nos olhos, assim, risos largos na face. Cara, são tantas histórias, são tantas coisas, né? Eu fiz alguns cruzeiros, né? Eu sou de Santos, então a gente fez alguns cruzeiros, mas uma história que me marca muito, assim, foi em Nova York, assim. A minha mãe era uma mulher de Deus, assim, incrível. Minha mãe faleceu já, mas foi a minha base pra vida e pra tudo. E um dia minha mãe falou assim, filho, você vai pros Estados Unidos, você vai pra Nova York. Eu falei, mãe, pelo amor de Deus, né? Eu sei que a senhora me ama, eu sei que a senhora quer me motivar, mas não precisa tanto, né? Ela falou, Deus disse pra mim que um dia você vai viajar o mundo e você vai para os Estados Unidos de uma forma que quase ninguém vai, que poucas pessoas vão, né? E eu falei, caramba, tá. E aí, algum tempo depois, né? Eu recebi uma ligação da equipe, da empresa, e disse assim, olha, você tá qualificado para uma viagem nos Estados Unidos e você vai para Nova York. Uau. E aí, cara, assim, foi uma realização de um sonho incrível. E aí são duas coisas interessantes, né? Infelizmente, a minha mãe, ela faleceu nesse processo, nesse período. Mas quando eu pisei o pé nos Estados Unidos, assim que eu coloquei o pé, cara, foi uma emoção gigante. E aí eu falei, pô, legal, cheguei nos Estados Unidos. Eu acho que deu, né? Eu acho que já lembrei da profecia. Eu falei, pô, legal. Só que ela tinha falado que que ia ser diferente. Então eu já esperava alguma coisa a mais. E deu 15 minutos que a gente entrou em Nova York. O nosso diretor disse assim, tá, agora a gente vai levar vocês ali pra ver o pôr do sol. Eu falei, cara, que maravilhoso. Quando a gente chegou pra ver o pôr do sol, tinha alguns helicópteros esperando a gente. Aí a gente subiu no helicóptero e a gente sobrevoou a Estátua da Liberdade de helicóptero. E aí eu lembro de estar escutando a Alicia Keys cantando no meu ouvido ali, Empire State, e eu vendo a Estátua da Liberdade assim de helicóptero, cara, passou um filme na minha cabeça, eu chorava igual uma criança. E aí o pessoal, Júnior, você tá triste, cara, por que você tá chorando? Todo mundo assim meio preocupado comigo, porque eu chorava copiosamente, né? E aí veio um conforto de Deus, assim, sabe, do meu coração, assim, de que foi Deus que tinha dito aquilo pra mim através da boca da minha mãe, que aquilo aconteceria. Então eu vivi uma coisa incrível. Sua mãe profetizou. Demais, assim. E aí quando eu desci do helicóptero, né, e postei Instagram na época, tal, redes sociais, aí um cara me chama, um amigo, e fala assim, pô, Júnior, parabéns, que você tá aí em Nova York. Pô, mas eu também já fui pra Nova York. Aí eu falei, pô, cara, parabéns, né? Que você já foi pra Nova York. Aí eu senti que não era pra diminuir a sua conquista. Era pra diminuir a minha conquista. Aí um brother meu que tava do lado assim, falou assim, ô Júnior, pergunta pra ele se ele veio pra Nova York, se ele pagou, porque tu tá vindo de graça, e se ele andou de helicóptero sobrevoou a Estátua da Liberdade. E ele escutou lá do outro lado, né? Ele falou, não, aí não. Aí o cara falou assim, então manda ele tomar no banho. Então assim, cara, você vê que até nos momentos de conquista as pessoas vão tentar te diminuir. É verdade. Sabe? Você tá falando de uma viagem que você foi premiado, né? E é uma coisa que eu aprendi muito jovem. Demorei a aprender, te confesso. Eu demorei muito a virar essa chave.
mas aprendi que a vida só premia quem tem coragem. Exato. Todos nós somos dotados de coragem, mas também de medo. E às vezes o medo nos paralisa. A diferença é que quando a gente conhece e aplica ferramentas, a gente identifica o sabotador, a gente vê qual é a moita que ele está escondido atrás e vai para cima e vence. Né? E ele disse assim, eu preciso arriscar mais. Ele disse, pô, tá batendo na porta de 40 anos. Né? Tu tem uma carreira aí que, naquilo que você escolheu fazer, está mais ou menos consolidada. E você está agora construindo um caminho do zero. Eu tenho um infoproduto, já fiz infoproduto, tá, eu não acho que isso é arriscar. É preciso ter coragem. E aí eu disse a ele, né, coragem mesmo, tem o Felipe Lima, que saltou de paraquedas, ainda fez pitch de venda. Né? Então, assim, empreender é como saltar de paraquedas. Exige coragem. Coragem. E quando a gente fala em coragem, qual foi o momento assim que você tomou a decisão mais ousada e mais corajosa? Foi nesse que você já contou a gente, de pegar uma empresa consolidada, em que você ia bem, né? Foi pedir demissão lá do emprego quando você já estava promovido, pelo menos de posto, de office boy para design. Né? Qual foi o momento que exigiu de você assim mais coragem e você não tirou o pé da dividida numa linguagem do futebol? Cara, eu acho que foram dois momentos, né? Eu acho que esse, quando teve essa virada da minha empresa para começar um negócio novo, e eu também não precisei fechar minha empresa, mas eu sabia que aquilo ia demandar tempo. Aí foi um ponto de virada fundamental da minha vida, foi quando eu decidi empreender mesmo tendo um negócio, né? Certo. Eu acho que esse foi o principal. Mas eu também acho, cara, que um outro momento que eu acho que eu tive que ser muito resiliente foi quando eu recebi uma proposta de uma outra empresa. Eu já era um executivo da Polishop, bem sucedido, e aí veio uma empresa me convidar para ir para essa outra empresa me oferecendo um caminhão de dinheiro, né? E aí, nesse momento, nenhum momento eu pensei em ir para a empresa, mas pessoas do meu time, da minha equipe, todas foram para essa empresa. E aí, nesse momento, eu falei, cara, será que... Eu não questionei a minha decisão em nenhum momento, mas eu falei, caramba, será que a minha certeza é errada? Será que a minha certeza... Porque tá todo mundo indo por grana para esse negócio e eu tenho convicção que eu não tenho que ir e eu não vou. Mas será que a minha convicção tá errada? Graças a Deus. Não estava. Essa empresa quebrou 3 meses depois. Todos os meus amigos que ganhavam muito bem, ninguém ganhava menos de 10 mil reais. Ninguém que foi ganhava menos de 10 mil reais por mês. Todos ganhavam mais de 10 mil por mês. E foram para esse outro negócio, para essa outra empresa, e 3 meses depois ela quebrou e eles ficaram a ver navios. Então, eu acho que foram esses dois momentos, talvez dos momentos mais difíceis. Mas uma coisa que eu costumo dizer, você falou sobre coragem, né? E quem tá vendo a gente tá falando assim, poxa, mas talvez eu não seja, ou eu seja corajoso. A coragem, ela é fundamental para as coisas simples. Tem gente que acha que, vai ser só no ponto crucial. Não, a coragem ela é fundamental para você começar hoje. Para você, de repente, que tá vendo, que se decide se vai treinar ou não treinar hoje. Para começar ou não começar aquele negócio, começar hoje. Dar o primeiro passo. A coragem não é só o destino final. A coragem é no primeiro passo, na primeira decisão, na primeira atitude. É naquele primeiro... Você não vai dar 50 passos se você não der o primeiro. Então precisa de coragem para começar, precisa de coragem para desafiar, precisa de coragem para descrença, precisa de coragem para falar alguma coisa que você quer, que não é às vezes o que o seu marido, com a sua esposa, o que o seu sócio quer. Para tudo a gente precisa de coragem. Então, se eu posso dar um conselho para você que está assistindo a gente hoje, independente do que seja, dê o primeiro passo. Tenha coragem de fazer o que precisa ser feito. Eu acho que esse é o grande lance. Eu aprendi com um querido amigo, mestre representante da União do Vegetal, que o mistério da palavra coragem é o coração agindo. Né? Então... isso me remete a alguns ensinamentos. O Papa Francisco diz, cuide do seu coração, porque é dele que procede tudo que é bom e que é mal. A irmã Dulce dizia que é pelo coração que Deus fala com os homens. Então, ter coragem é permitir o coração agir. E eu não estou falando para você ser emocional e não racionalizar decisões. Eu acredito muito no livro da sabedoria milenar, onde estão escritas diversas histórias que nos inspiram e nos ensinam. A Bíblia. E lá diz de tudo que tu tem que guardar,
guarda primeiro o teu coração. Né? Então, se tu tiver um coração bem cuidado, como ensina o Papa Francisco, se tu conseguir cuidar do seu coração, como diz, guardar o seu coração, nutrir bem o seu coração, aí você vai ter capacidade ou condições de fazer o que Santa Dulce dos Pobres nos orienta, é ouvir o nosso coração. Né? Então é deixar o coração falar, é deixar o coração agir. E retém o que é bom, né? Uma palavra que eu amo na Bíblia é retém o que é bom, o que te serve... São Paulo apóstolo, ele diz, ouça de tudo e retém o que é bom. Absorva o que é bom, o que não é bom, coloca pra fora, o que não te serve, coloca pra fora. Quando eu fui decidi escrever o livro, recebi o convite da editora Chave Mestra para participar desse livro, pessoas riram de mim. Júnior, escritor você? Mas pelo amor de Deus, tá querendo inventar demais, né? E aí o livro na primeira tiragem aí já tem números de best-seller. Então, e se eu tivesse dado ouvido às pessoas? Eu tive que ter coragem para escrever o livro, coragem para colocar meu capítulo para funcionar, coragem para abrir um novo negócio. Ou seja, ouvindo sempre o seu coração, deixando sempre o coração agir. Sempre. Nessa jornada, né, e de altos e baixos, que você já relatou aqui, momentos em que o carrinho desceu, mas que também subiu com velocidade, pegou pressão, nessa montanha russa, né, do empreendedorismo e da vida real. Houve algum momento em que a emoção do humano, Júnior, falou mais alto e você pensou em desistir e questionou se as pessoas não estavam mais certas do que você? Titubeou em algum momento dessa caminhada? Eu acho que assim, eu sempre tive muito certo comigo que Deus é o meu norte. Sempre tive isso muito certo comigo. Mas teve um momento que eu financeiramente, que eu tive muitas dificuldades. Eu vou falar sobre isso hoje, vou falar aqui também. No meio do processo, quando eu estava começando a fase mais importante do nosso negócio, que mais deu certo, a minha esposa teve um câncer. E aí, eu acho que esse foi o momento de maior resiliência da minha vida. Todas as pessoas diziam pra mim, cara, vai cuidar da tua mulher. Abandona esse negócio que você tá fazendo, isso é loucura, vai cuidar da sua esposa, vai cuidar da sua esposa. E nesse momento eu me questionei, eu falei, cara, então eu tenho que cuidar da minha esposa, mas assim, eu pensava, tá, mas se ela tiver que fazer um tratamento, eu tenho que ter recurso, e ninguém que tá me dizendo vai cuidar da tua esposa vai me dar a grana que eu preciso pra cuidar dela, se de fato eu precisar. Então eu falava, não, então eu tenho que empreender, eu tenho que trabalhar, eu preciso conquistar resultados diferentes, porque se ela precisar, eu tenho que ter subsídio pra isso. Porque não sei se todo mundo sabe, mas um tratamento de câncer é caríssimo e nem todo plano de saúde cobre. E eu queria dar uma melhor situação caso ela precisasse. A Albert Einstein em São Paulo. Só que, gente, a gente tá falando pode chegar a milhões de reais um tratamento como esse. E eu falei, não, então eu tenho que trabalhar. Esse foi o momento mais difícil. Porque eu lidava com a crítica de todo mundo, com a crítica das pessoas, e eu tinha que fazer um negócio acontecer para me gerar resultado. E a vida, eu aprendi isso e nunca mais eu esqueci. O dia que nossa vida estiver linear, a gente está morto. O dia que o nosso gráfico do batimento ele parar de subir e descer, a gente está morto. Então, se você está vivendo um momento de altos e baixos, agradeça a Deus, você está vivo. E esse foi o momento mais difícil, porque eu falei assim, o negócio não estava dando certo ainda. E minha mulher estava doente. E aí eu me questionei e falei, cara, será que é o que Deus quer pra mim? Será que eu tenho que, de fato, continuar fazendo esse negócio ou eu tenho que cuidar dela? Porque todo mundo tava dizendo isso. E eu senti no meu coração que eu tinha que continuar. Mas eu fui a única pessoa que sentiu isso. Todas as pessoas à minha volta disseram que eu tava maluco, que ia dar um problema e eu ia ser culpado. E graças a Deus eu continuei, eu perseverei, eu fiz o que tinha que ser feito. A minha mãe, mais uma vez, entra na parada. Porque a gente foi em 15 médicos diferentes e os 15 médicos disseram, cara, você tem que tirar esse negócio aí, né? E aí eu comecei a ter problema com a minha mulher, que eu falei, cara, Deus colocou o médico na terra pra isso. 15 disseram que você tem que tirar. E aí ela falou assim, não, mas eu prometi pra você que ia ser mãe. E se ela tirasse, ela ia ter que tirar o útero, o ovário, enfim, e não ia poder ser mãe. E aí a gente começou a brigar. Eu falei, não, mas o médico disse, cara, eu não quero ter um filho, eu quero ter você. Se não puder ter um filho, amém, vambora. E ela, não, eu quero. E aí, no momento de principal dificuldade do nosso relacionamento, só tinha uma pessoa que ela escutava. Uma pessoa, ela não escutava mais ninguém, que era minha mãe. Aí eu liguei do médico pra minha mãe e falei, mãe, eu tô indo aí conversar com a senhora pra senhora conversar com a Carla. Porque a gente foi em 15 médicos, os médicos disseram que ela tem que tirar, ela disse que não vai tirar porque ela quer ser mãe. Ela falou, minha mãe, traz ela aqui. A pessoa mais sábia
que talvez esse mundo já tenha visto é a minha mãe. E a gente foi conversar com a minha mãe disse assim, olha, orei, falei com Deus, e Deus disse pra mim, Carla, que não é pra você tirar nada, que você vai ser mãe. Quebrei o pau com a minha mãe. Falei, mãe, você acabou de matar minha mulher. Porque ela não vai tirar, o câncer vai se lastrar, ela vai morrer. E a minha mulher virou pra ela e falou assim, eu acredito nessa palavra, dona Araci. E não vou tirar, eu vou ser mãe. Eu tretei demais com a minha mãe. Falei, mãe, a responsabilidade é da senhora agora. E quebrei o pau e tal. E passou um pouco mais de um ano. Minha mãe faleceu, infelizmente. E logo depois que minha mãe faleceu, eu meio que perdi até o sentido da vida, porque minha mãe era a maior referência da minha família e da minha vida. E aí, 11 meses depois, próximo de um ano depois, a gente foi no médico para começar uma parte do tratamento, e o médico falou, não precisa fazer tratamento nenhum, você não tem mais nada e você tá grávida. E minha mãe deixou essa herança para mim, que é a coisa mais... E 3 filhão, 2 meninos e uma princesa. E hoje a gente tem 3 filhos, graças a Deus e a minha mãe, que foi uma mulher de fé. Então, dos momentos mais difíceis da nossa trajetória, e esse foi o momento mais difícil da minha vida, vieram as coisas mais lindas também, sabe? Então foi um momento de transição e dificuldade do negócio, porque o negócio não estava dando certo, e eu poderia desistir nesse momento, e por conta de uma palavra, né, que minha mãe trouxe ali, trouxe fé para Carla, e eu brigado ali, fiquei muito bravo, mas continuei trabalhando também, fazendo o processo, não deixei de trabalhar, de fazer o que tinha que ser feito. Mas eu tenho absoluta certeza que esse foi o momento mais difícil, mais do que a descrença, mais do que outras coisas que eu passei. Esse foi o momento mais difícil da minha vida, com certeza. Mas logo em seguida também os momentos mais felizes, né? Hoje eu sou pai de 3 filhos, né? O câncer não foi o tratamento, foi uma cura. A gente tem todos os exames, inclusive isso vai ser um livro meu. É um milagre do jeito mais lindo, inclusive do médico, Dr. Fábio Ramaggio. Não ser cristão, mas de dizer assim, cara, eu não acredito muito em Deus, mas nesse caso aqui, só Deus. Uau! Aperta os cintos aí. Você está ouvindo 2 Dedos de Prosa, o seu podcast favorito das manhãs de domingo. Meu convidado hoje é o Júnior Nunes, com essas histórias que nos arrancam lágrimas nos olhos, que deixam um nó na nossa garganta, mas que nos levam a refletir profundamente sobre a nossa condição, o nosso estado atual e o estado desejado. Muitos desafios, muitas histórias inspiradoras, Júnior. E hoje você é mentor, né? Você tem um programa de mentoria. Você entra aí no meu Instagram, procura lá o @JúniorNunes, segue esse cara, ele tem um conteúdo extraordinário. Ele tem mensagens potentes, dicas maravilhosas toda segunda-feira, toda sexta-feira, além de um conteúdo riquíssimo, né? Você que ainda não segue a gente também, segue aí o @Alisson Gonçalves. Você que está no nosso canal do YouTube, ativa o sininho e acompanha a gente, porque toda semana tem um conteúdo forte, potente, impactante como esse. Mas você hoje é mentor. E eu penso que recentemente a maior inspiração para as pessoas tem sido a sua transformação física. Né? O nosso método, inclusive, é baseado nesse tripé, né? Mente, corpo e espírito. Né? Baseado, inclusive, o apóstolo discípulo e depois o apóstolo São Lucas escrevendo um dia, ele dizia, e crescia o menino, fazendo referência a Jesus Cristo, né? Em sabedoria, crescimento intelectual, estatura, o desenvolvimento físico, né? E graça, que é o desenvolvimento espiritual. Perfeito. Então, todo ser humano, né? Ainda que não reconheça, ele é corpo, mente e espírito. E na primeira semana tu perdeu uma bordoada de quilos, eliminou. E isso tem inspirado muitas pessoas. Exato. Né? A tua própria história é uma fonte riquíssima de inspiração. Mas imagino que em algum momento você teve também figuras que você modelou. Sim. Né? Na sua caminhada, na infância, na juventude, na adolescência, na juventude, na fase adulta. Né? Ninguém chega nos mais altos lugares se não tiver auxílio, ajuda. Nós fizemos uma imersão juntos, né? Uma imersão que não foi barata, né? Conhecimento custa caro. Bem caro. E eu tenho dito assim para as pessoas que me acompanham, graças a Deus, hoje a gente tem a condição de escolher onde a gente quer palestrar e onde a gente não quer.
não é? Porque não é só o dinheiro, Com certeza. mas o conhecimento que a gente acumula nessa jornada, o preço, não é? O que está para baixo do iceberg que ninguém vê, exato. não é? É uma estrutura que exige muita entrega. E você tem, com o livro que já passou de 300 mil cópias, né? Facilmente já alcançou aí número de best-seller, começa a ser considerado a partir disso para 1 milhão de cópias vendidas. Com o teu podcast, com a tua rede, com as palestras nos palcos. Mas houve também assim algumas fontes de inspiração. Tu já falou da tua mãe, tu fala aqui do Apolinário, que é uma referência de homem sério, de negócios, de empreendedor para você. Tem algumas outras pessoas assim que lhe inspiram, que você se referencia, não é? E que você tenha histórias assim bacana ao lado dessas pessoas que te motivaram e motiva ainda hoje? Cara, graças a Deus, né? Eu entendi cedo que se eu quisesse ter resultados melhores, eu tinha que me inspirar em pessoas que tinham o resultado que eu gostaria de ter. Né? Não dá pra gente querer ter resultados incríveis andando com a orelha seca. Não tem jeito. Eu preciso melhorar isso. E muito cedo eu entendi isso. Mas por incrível que pareça, o meu primeiro pai rico foi o livro Pai Rico, Pai Pobre. Porque eu não tinha referências próximas a mim de pessoas que queriam sair da bolha ou nem tinham informação para poder sair daquilo, né? Mas antes de eu começar a ler esses livros, a minha mãe era uma pessoa que, do jeito dela, ela me ensinava a querer mais, a buscar mais, a não se contentar com o que eu tinha. Minha mãe é uma referência absurda. Mas quando eu estava na agência, eu comecei a ler o livro Pai Rico, Pai Pobre. E foi ele, e talvez você que esteja assistindo a gente, talvez você não seja muito fã de ler. Você não precisa ser fã da leitura. Você precisa entender que a leitura vai te dar os resultados que você quer ter. É isso aí. Esse é o mais importante. Não precisa gostar, mas eu tenho certeza que você vai gostar dos resultados que isso vai te trazer. Então, às vezes, nós temos algumas dificuldades com o que nós não gostamos. Eu não gostava do resultado que eu tinha. Então, eu queria resultados melhores. E aí, depois que eu li o Pai Rico, Pai Pobre, que eu entendi o que era ganho residual, que eu queria ter esses ganhos, né, na minha vida, eu comecei a procurar pessoas que tinham esse resultado. Quando o João Apolinário apareceu na minha vida, eu nem pensei. Cara, peraí, o João Apolinário, o cara tá dando uma oportunidade de negócios pra mim. Eu falei, não é possível, cara. É tudo que eu pedi a Deus. Só que ia ter um evento no Rio de Janeiro. E pra estar no Rio de Janeiro eu tinha que fazer um trabalho. Eu fiz esse trabalho, consegui ganhar essa viagem pro Rio de Janeiro. E chegando lá eu conheci o João Apolinário e tal. E conhecendo o João, conheci assim de longe, né? Ele chegou lá e palestrou e tal, então beleza. Ia ter um outro evento no Guarujá, só que nesse evento do Guarujá, se eu me tornasse um executivo, eu ia poder sentar na mesa com o João Apolinário. Aí eu falei, cara, quanto custa a mentoria com o João Apolinário? Eu quero ter essa mentoria com esse cara de graça. E aí isso virou um objetivo pra mim, que era subir de nível. Só que olha como Deus faz as coisas. Quando a gente tem propósito e sabe onde a gente quer chegar. Eu acabei chegando, só que naquele evento eu fui o maior resultado daquele evento que teria no Guarujá. E nesse dia consegui me qualificar, o maior resultado pro Guarujá, me qualifiquei, ok. No dia desse evento no Guarujá, a pessoa que eu tinha trabalhado, ajudado a crescer, chegou num resultado muito legal, igual ao meu, né? Parecido com o meu. Essa pessoa mostrou a cara dela de quem realmente ela era, nesse dia do evento. Tirou a máscara. Tirou a máscara. E eu trabalhei tanto, eu gostava tanto dessa pessoa e não esperava aquilo. E nesse dia a pessoa tirou a máscara, ela tentou fazer com que eu não chegasse no resultado que eu tinha chego, tentou puxar o meu tapete. E eu fiquei extremamente chateado, porque eu amo as pessoas. E quando eu me dou pra alguém e essa pessoa me decepciona, eu sofro muito. Eu sou um bunda mole, cara, eu me apaixono fácil. Então eu me decepciono muito com as pessoas. E eu fiquei chateado pra caramba nesse dia. E tinha uma área no hotel que era paga, era um spa. Era tudo gratuito, só tinha essa área que se você quisesse você tinha que pagar. E eu, cara, não gosto de gastar dinheiro com besteira, mas esse dia eu falei, não, eu vou pro spa, tô muito chateado. Aí peguei minha mulher, a gente paga, vamos embora pro spa. E a gente foi pro spa. Quando eu entrei no spa, quem que tava lá dentro? O João Apolinário. Aí ele virou pra mim e falou assim, você que é o novo executivo, né, o novo diamante, sou eu mesmo. Senta aqui, me explica como é. Eu falei, oi? Como assim, João? O negócio é teu? Não, eu quero saber como é que é o dia a dia. Eu tive uma mentoria de 1 hora. Tu deu uma mentoria pro cara? Com o João Apolinário.
É, quase isso. Cara, ele ficou 1 hora, mas o que me espantou, Alisson, primeiro foi a humildade dele, de falar, cara, eu quero saber como é que é o dia a dia, como é que é o processo. O cara ficou 1 hora me escutando, com a maior humildade do mundo, nunca vou me esquecer disso. E aí quando chegou no evento, à noite, cara, o cara me honrou de um jeito, cara, que eu nunca vi João fazer com ninguém. Quero falar aqui do Júnior, ó. A história do Júnior é assim, 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 cara. E aí eu nunca vou esquecer disso. E a partir daí eu passei a ter mentorias com o João. A gente se encontrou em Nova York depois, mentoria, reuniões em São Paulo, várias mentorias. E aí foi o cara que tenho até hoje, assim, como uma das minhas maiores referências. Aí tem o Gilberto Guitti, que é um diretor também da Polishop, Daniel Ruri, o Cristiano Cruz, que é um cara, um baita do executivo, que é padrasto, que é padrinho dos meus filhos, um irmão que eu tenho, Eduardo Chiodo, que é um outro sócio, o cara tem 12 negócios extremamente bem sucedidos lá de Porto Alegre. Então aí eu comecei a entender, e aí quanto mais eu entendia que essas pessoas com mais resultado me puxavam e me ensinavam mais, eu passei a andar com essas pessoas, passei a não tolerar mais gente chata, a gente que só reclama, que só fala besteira, que critica tudo. E quando você vai eliminando essas pessoas da sua vida, cara, você respira melhor, você vive em ambiente melhor e as coisas fluem, teus negócios fluem, você aprende com essas pessoas, elas te puxam pra cima. Então a mudança de ambiente muda a sua vida, muda o seu resultado. Se você tá no ambiente errado, você vai ter resultado péssimo. Se são só pessoas que reclamam, que te puxam pra baixo, o que o Alisson falou aqui mudou o meu game. Quando eu passei a ser o cara menos inteligente da mesa, foi onde eu tive os melhores resultados, né? E os teus melhores amigos e mentores não são as pessoas que falam o que você quer ouvir, são as pessoas que falam o que você precisa ouvir. E ouvir o que nós precisamos nem sempre é doce, é gostoso, na maioria das vezes não eram, porque os conselhos que eu menos gostei foram os que mais transformaram os meus resultados. Então o ambiente muda a nossa história. É impressionante, né? Ouvir tudo isso e a gente percebe assim, não tem invenção da roda, né? Um pouquinho atrás você fala que o seu primeiro patrono foi o livro. Eu tenho falado assim para as pessoas e não quero mais viver falando, sabe, Júnior? O exemplo precisa ser pela prática, pelo testemunho. Mas a gente é palestrante, e palestrante vem de falar, de parlar, próximo de parlamento, né? Vem de uma origem muito próxima a essas palavras. Então, a gente precisa falar para quem quer ouvir, falar. E eu tenho dito isso às pessoas, como a leitura transforma a nossa vida. Não é? Como nos traz repertório, como nos faz viajar, como traz luz sobre a nossa mentalidade. Não é? E eu tenho, assim, questionado muito as pessoas. Né? Como é a biblioteca das pessoas com quem você mais convive? E as pessoas dizem, pô, esse cara tá chatão, esse cara agora é palestrante, esse cara agora é coach, não, é escritor, é autor, é intelectual, mas não é. Nós somos resultado daquilo que nós nos alimentamos. Se eu ponho para dentro do meu organismo, tudo aquilo que a gente vinha falando no carro, tem um livro extraordinário da escritora americana Ellen Golden Armus White, que é A Ciência do Bom Viver. Tá? Sim, fala da vida, da saúde física, mental e espiritual de maneira extraordinária. Né? E se eu ponho para dentro tudo que não presta, eu vou ter um organismo intoxicado. Eu serei aquilo que não presta. De igual modo é aqui. Se eu me alimento de bobagem, se eu sou bobívero o dia inteiro, as 24 horas do dia, que conteúdo de vida eu posso oferecer? Que conteúdo que inspire as pessoas eu posso oferecer? Né? E é muito, muito bacana quando alguém traz uma mensagem muito próxima da nossa, né? O complexo de Elias. Elias achou que estava sozinho pregando uma mensagem que era só dele no meio de um monte de gente que estava corrompida. Ele disse, não, peraí, tem mais 7 mil que como você estão resistindo. Né? Então, essa energia, e o que você fala está muito conectado à energia. Né? A gente não vê o sinal do Wi-Fi. A gente não vê as ondas de rádio, a gente não vê como o canal de TV chega na nossa casa. Né? Mas existe, é real. E a energia que as pessoas emanam, a energia com que a gente se conecta, né? A energia do ambiente, eles exercem sobre nós uma influência terrível. Né? É como a construção de uma parede. É como o cimento no ingrediente lá da areia e da brita. Petrifica. Né? Então é importante demais que a gente tenha
um ambiente saudável, com pessoas saudáveis que vibrem na mesma energia que nós estamos vibrando. E só uma observação importante, você falou sobre a transformação MCA, né? E aí as pessoas se preocupam com a gente. Uma história para as pessoas entenderem. Eu fui muito pobre. Então, quando eu tive dinheiro, óbvio que eu queria comer nos melhores restaurantes, cara. Por conta do nosso negócio, cara, eu fui para Dubai, eu fui pra Grécia, eu fui pra Miami, cara, pra vários lugares do mundo. Cara, você não vai experimentar essa gastronomia? É lógico que você vai. Então, durante muitos anos da minha vida, eu sou gordinho ainda, né? Tô melhorando, mas foi porque eu tive muita escassez na minha vida. E quando eu tive condição, eu queria aproveitar. Mas chegou num momento que aí tu vê os amigos, né? Que eu tava conversando com o Eduardo Chiodo, que é meu irmão, e ele falou assim: Júnior, legal pra caramba, tu já conquistou um monte de coisa, só que a tua saúde? E a tua saúde, como é que tá? E aí eu percebi que a mensagem que eu tinha que mandar para as pessoas também era outra. Poxa, eu fui bem sucedido em um monte de coisa, eu também preciso bem sucedido com a minha saúde. E conversando com o Eduardo Chiodo, a gente chegou na ideia de fazer um programa para mim, a princípio, para eu perder peso, e a gente conversando, cara, vamos fazer um programa pensando na mente, no corpo e na alimentação. Né? Aí virou esse programa chamado Transformação MCA. A gente trouxe uma educadora física, que é a Tati Fit, trouxe a Fran, que é a nossa nutricionista, e decidimos que eu cuidaria da mente das pessoas, né? Então são 3 profissionais. Só que a gente fez isso, primeiro para cuidar de mim, nem eu tinha entrado na ideia, só que as pessoas começaram a ver o resultado. Eu perdi, nos primeiros 30 dias, eu perdi 12 quilos. No segundo eu perdi 8 quilos, já foram mais de 20 quilos eliminados, né? Na verdade, agora a gente tá terminando o programa agora. E vai ter um bolão, inclusive, para quem acertar quantos quilos tá lá no meu Instagram, posta lá quem acertar vai ganhar um presente. Só que eu comecei a perceber que comecei a receber mensagem das pessoas: Júnior, cara, eu também quero mudar, obrigado, você tá me inspirando. Cara, pessoas que iam fazer bariátrica, recebi mensagem ontem da Pri, ela falou assim: Júnior, eu ia fazer a bariátrica e eu não quero mais fazer, eu quero cuidar, eu vi que você mostrou pra mim que dá. É possível. É possível, então como é bom inspirar as pessoas. Então a minha missão de vida, Alisson, é inspirar as pessoas a alguma coisa melhor. Seja com a minha história como empreendedor ou com a minha parte física, né? Eu vou continuar transformando o meu corpo, mas a minha missão é poder agregar as pessoas de alguma forma. Em algum momento, estamos chegando aqui para os minutos finais, em algum momento dessa caminhada, teve medo do fracasso? Eu nunca tive medo eu nunca tive medo de dar errado. Eu nunca tive medo de tentar. Eu sempre tive comigo que se der errado eu tentei, eu sei que não funcionou, mas eu nunca tive comigo a sensação de caramba, eu não tentei. Então eu prefiro me arrepender daquilo que eu tentei fazer, daquilo que eu fiz, né, do que aquilo que eu tentei ou não fiz. Na verdade, tentativa não existe, né? Ou você vai e faz ou você não faz. Então eu sempre preferi ir lá e meter a cara, fazer até dar certo. Se você pudesse, tem um livro extraordinário que eu já super indiquei, que é A Única Coisa. Uhum. Se você soubesse a única coisa que pode mudar a vida das pessoas e você pudesse dizer essa única coisa numa dica, qual era essa dica poderosa que você deixaria para toda a humanidade com quem um dia tivesse contato, por qualquer que seja o meio? Cara, eu acho que a coisa mais importante que as pessoas podem ter... Eu acho que Deus sempre esteve na frente das minhas coisas, né? Mas eu acho que seria a persistência. Eu acho que a persistência e não dar o ouvido para as pessoas é o que vai fazer você chegar em qualquer lugar. É a persistência, porque você tem que persistir na ideia, você tem que persistir no caminho, você tem que persistir às dificuldades, tem que persistir, mas quando as pessoas não chegam no objetivo porque elas desistem, a história não relata ninguém que desistiu. A história só relata quem persiste. O que as pessoas talvez demoram bastante para entender é que se você não desistir, você vai chegar. Que é a história da dança da chuva, né? O pessoal não entendia como é que aqueles guerreiros lá conseguiam fazer a dança e chover. Ninguém entendia, mas toda vez que os caras dançam, chove. E foram lá fazer uma pesquisa, chegaram lá, cara, mas como é que é isso? Não, vocês não entenderam. A gente só para de dançar quando chove. E esse é o segredo. A maioria das pessoas desistem antes.
antes de dar certo. Desistem nas críticas. Se eu sou o improvável, Alisson, eu sou o cara desacreditado, que não ia dar certo, preto, pobre, que ia ser bandido, que ia ser isso, que ia ser... Todo mundo colocou palavra de maldição na minha vida, um monte de gente. Só o que eu fiz foi persistir. Eu só continuei. Eu acreditei que eu daria certo e eu continuei. Coloquei Deus na frente, vai dar certo e vai dar certo. Essa é a principal dica. E às vezes nós temos que nos fazer de surdo. Perfeito. Né? Ouvir aqueles que nada construíram, ouvir aqueles que estão numa outra frequência, porque assim, a gente sabe o que é bom para a nossa vida. A gente não sabe o que é bom para a vida do outro. Exato. Porque o outro traz dores e marcas e cicatrizes deixadas na alma que só ele sabe quais são elas. Então cada um sabe a guerra que está guerreando, a luta que está lutando. E nós não temos o direito de dizer para o outro aquilo que nós pensamos, ao menos se formos perguntados. Porque aquilo que eu acredito como verdade absoluta pode não ser a verdade absoluta do outro. Perfeito. E eu posso frustrar os sonhos de alguém. E frustrar o sonho de um sonhador, ou matar o sonho de um sonhador, é matar o sonhador. Exato, exato. Eu penso muito firmemente sobre isso, irmão. Quando morre um sonho, o sonhador morre junto. Morre junto. E o que é legal da gente trazer uma reflexão para quem tá assistindo a gente, eu não sei qual momento que você tá agora, tá? Mas hoje é dia 25, né? Hoje é dia 25 de julho. O que eu quero trazer você a pensar? Até aqui, quantas coisas que você se comprometeu neste ano você cumpriu? Essa é a melhor reflexão. Porque a gente quando termina um ano, a gente faz tantas promessas para nós. A lista, eu falo sempre, a lista de 31 para primeiro. De melhorias, que eu vou emagrecer, isso aí eu fazia todo ano, que eu vou emagrecer, esse ano eu vou mudar minha postura, vou mudar as minhas atitudes. Só que o ano já tá terminando de novo. E eu tenho absoluta certeza que se você pegar a sua lista, tem um monte de coisa que você não cumpriu. E se você continuar com essa mesma postura de enganar a si mesmo, nada vai mudar, nada vai acontecer, e por isso eu falo da persistência. É importantíssimo que você pegue sua lista que você fez lá no início do ano e hoje você se constranja ao ver. Porque a gente se constrange de ver tantas promessas que nós não cumprimos. E a partir de hoje, até o final do ano, que ainda dá tempo, você possa mudar a sua postura, mudar a sua atitude, mudar aquilo que você tem feito. E você pode ter certeza que você vai viver no próximo o melhor ano da sua vida. Porque esse próximo ano começa talvez hoje, se você pegar essa lista e tomar atitudes diferentes. Caso contrário, nada muda quando a gente... não faz nada para mudar. Então espero que você tome uma atitude de mudança para que você mude seus resultados ainda nesse ano de 2023. Albert Einstein disse que é insano querer resultados diferentes repetindo sempre as mesmas práticas. Atitudes. E eu o parafraseio também, assim como a própria Ellen Golden, que já citei aqui, dizendo que enquanto fizermos as mesmas coisas, continuaremos a obter os mesmos resultados. Né? Estaremos logo mais nesse encontro, onde você vai falar para os meus amigos, onde nós vamos estar juntos, e você vai apresentar o livro Segredos do Sucesso. Né? Li histórias impactantes nesse livro, extraordinárias. A sua, na minha opinião, tem um quê diferente, não é só porque eu conheço pessoalmente, não é só porque já ouvi, mas você traz aí momentos marcantes da tua vida, nessas 10 páginas aí do teu capítulo escrito e assinado por ti, para a gente caminhar para o encerramento. E tem uma bússola no Segredo do Sucesso. Né? Tá aí dialogando com o método Leme, a jornada dos navegantes. Isso aí. Total. Fala um pouco desse projeto extraordinário para a gente ir caminhando. Na verdade, assim, eu sempre tive o sonho de escrever, né, um livro, a minha história, né, tanto que sai o meu livro solo agora no ano que vem. E um dia eu recebi uma ligação da editora Chave Mestra dizendo: olha, alguém comentou da tua história aqui com a gente gostou muito da tua história, a gente quer a sua história do nosso livro. E eu fiquei super assim, falei, beleza, quero lá entender. E aí a gente fez uma reunião, eu gostei muito do que foi da proposta feita. E aí lançamos o livro Segredos do Sucesso com a editora Chave Mestra. Foi lá em Alphaville, um baita de um sucesso, né? Tem uns números lá que eles dizem de um período para que você venda e o livro vire best-seller e tal. Isso aconteceu.
E só que superou as minhas expectativas, porque o livro ele abriu várias outras portas que eu não imaginava. O livro já está nos Estados Unidos, está em Portugal, está em todos os estados brasileiros. Então o livro ele realmente aconteceu. E acabou que por conta do livro eu acabei recebendo vários convites para palestrar e também fortaleceu essa questão de ajudar as pessoas que eu não conheço, que é um propósito que eu tenho na minha vida. E eu comecei a receber mensagens de pessoas anônimas dizendo que leram a minha história e de alguma forma a vida delas foram impactadas. E nesse livro você tem 29 histórias de sucesso diferentes. E todas elas vão falar com você de alguma forma. Eu sempre falo que aqui você tem 29 livros num livro só, né? Então, por isso que eu costumo dizer para as pessoas que não é porque é o livro que eu sou um dos autores, mas eu tenho absoluta certeza que é um livro que vai agregar à sua vida, seja lá qual momento você esteja, seja pessoal ou profissional. Os segredos de sucesso são 29 leis para você ter sucesso e felicidade de forma inteligente com histórias reais. Está nas livrarias, está no Não está nas livrarias. Esse livro ele tá, você vai encontrar ele ou diretamente no meu Instagram e a versão online. E qual é o Instagram? Deixa o arroba aí. Opa, @JRNunesOficial. Esse é o meu Instagram, @JRNunesOficial. E aí lá no meu Instagram você vai encontrar o link direto para comprar ele também nas plataformas. Ele tá na Hotmart também, a versão online dele tá com preço promocional, então aproveitem porque tá. E o livro a gente manda pro Brasil inteiro. Chamou a gente pelo Instagram, a minha equipe responde vocês e manda para qualquer lugar do Brasil e do mundo. A gente envia um livro sem taxa de custo. Uau, essa é a melhor parte. Eu já li, eu recebi na minha casa Os Segredos do Sucesso. Verdade. Né? E uma leitura assim extraordinária, porque é a leitura da vida real, né? Da vida de pessoas. Né? E pessoas que têm endereço, Exato. que a gente pode encontrar, Exatamente. que a gente pode cruzar na rua, no shopping. Né? Júnior, estamos chegando ao fim de mais um incrível episódio 2 Dedos de Prosa. E você que esteve conosco até aqui, corre lá no Eu posso só fazer uma Instagram? observação antes? Pode. Desculpa. Eu quero fazer um breve depoimento aqui de agradecimento ao Alisson, tá? E não é porque eu tô aqui. É uma coisa que eu aprendi que a gratidão, né? A gente tem que não só falar, né? A gente tem que expor essa gratidão com atitudes. E eu quero te agradecer, Alisson, porque você é diferente. Diferente de verdade. Você sabe que eu já fiz curso com muitas pessoas, já viajei, já fiz um monte de coisa, mas você é de verdade. Você passa essa verdade. Pra mim tá sendo um presente estar aqui com você, por tudo que eu tô aprendendo contigo, tá? Então, o que eu quero deixar claro para as pessoas que nada do que você tá vendo e de repente sentindo nesse podcast é algo que foi conversado ou combinado. O que você tá sentindo aí é verdade. O Alisson, ele é uma pessoa muito especial. A gente se olhou e bateu um papo lá na imersão e já rolou essa sinergia porque nós somos de verdade. Porém, o Alisson é uma das melhores pessoas que eu já conheci em nível de ser correta. Então eu quero te agradecer por esse presente de estar aqui na tua companhia, aprendendo com você e principalmente por tu ser quem tu é. Uma pessoa de verdade, honesta, correta e que está me proporcionando os finais de semana como há muito tempo eu não tinha, de muita alegria e de muito aprendizado de estar aqui com você nesse podcast e nesse final de semana que para mim tem sido um presente. Obrigado por ser um cara de verdade e que tá me ensinando muito nesses dias aqui, de verdade. E a dica que eu dou pra todo mundo se você não tá no curso ainda, né? Se você ainda não comprou o curso, não sei se pode fazer propaganda, mas se você ainda não comprou, vai ser um presente pra você comprar. Você não está beneficiando o Alisson, você está beneficiando a sua vida. Eu tive uma única experiência de uma live que já fez uma extrema diferença nos meus resultados na minha vida, coisas que eu já estou utilizando, e eu tenho absoluta certeza como empreendedor e um homem de negócios bem-sucedidos que você precisa fazer parte da jornada dos navegantes. Boa. Irmão, o segredo da vida é compartilhar para crescer. Só cresce quem compartilha. É verdade. Não é? E os gigantes se ajudam. Né? As águias, apesar de muitas vezes voarem sós, elas têm os seus ninhos e os seus bandos. As andorinhas de igual forma. Né? Então eu quero voar, e aí trazendo para a minha linguagem, que é a linguagem do mar, eu quero que o meu barco esteja ladeado do seu. E de tantos outros gigantes, né? De tantas outras referências, porque quando a maré sobe, os barcos sobem todos juntos. Exatamente. Quando a maré baixa, os barcos descem todos juntos. Né? Então assim, uma alegria
Eu é quem agradeço pela sua disposição de ter vindo de São Paulo para cá, colocar na tua agenda a possibilidade desse nosso encontro, para juntos nós somarmos esforços aqui para difundir essa mensagem. Com certeza. Né? Jesus Cristo era o Filho de Deus e ele tinha 12 pessoas que lhe ajudaram a difundir a sua mensagem. E juntos nós vamos difundir uma mensagem de amor, né? De esperança para as pessoas que precisam dessa mensagem. Juntos é que nós vamos inspirar o mundo. Cada um da sua forma, do seu jeito, cada um no lugar que Deus lhe colocou, mas todos nós fazendo a mesma obra. E você, corre lá no Instagram, segue o @JRNunesOficial, acompanha o Júnior Nunes, você vai perceber no dia a dia quanto conteúdo, quantas dicas, quantas lições poderosas esse cara tem para ajudar você. Nosso canal no YouTube é o mesmo também. O canal é o Júnior JR Nunes. É oficial, é igual. Ok, também. Então vai também aí no canal do Júnior, JR Nunes Oficial. Segue, ativa o sininho. Você que ainda não segue a gente no Instagram, segue lá o @alisongonçalves.ba. Você que está aí nas plataformas tocadoras de podcast, qualquer uma delas, entra também no nosso canal no YouTube, Alisson Gonçalves. Segue a gente, ativa o sininho e bota na agenda, domingo que vem tem mais 2 dedos de prosa, tem mais histórias de inspiração tão potentes quanto essa. Fica com a gente, consome esse bom conteúdo, porque vai te ajudar a reescrever a tua história. Irmão, Deus abençoe. Obrigado por onde demais. você andar. Obrigado. Vamos Amém. junto, hein? Com certeza. Vamos junto. Deus te abençoe. Gratidão. Obrigado pela sua oportunidade.